Buenas tardes a todos y todas. Les agradezco mucho por estar aquí. Ya estamos llegando a fin de año, un poco más cansados. Este año ha sido muy difícil para todos y todas. Quisiera partir haciendo una mención por una lamentable noticia que pasó esta semana. Tenemos una colega de geografía que lamentablemente estaba en este avión que desapareció, que ya creo que hoy día encontraron los primeros restos. Así que bueno, una información que nos duele mucho, una colega muy comprometida con la geografía, muy carismática, muy seria en todo lo que ella hacía, así que estamos como geógrafos y geógrafas muy dolidos y va a ser difícil repensar su desaparición en estas condiciones. Y bueno, me tocó la bella tarea de presentar a Manuel Fernández. He escrito un texto que me parece que es la mejor manera de presentarlo, porque él es un amante de la literatura, es un profesor que ya lleva más de 2 décadas en Sao Paulo, y creo que su llegada también es muy simbólica en este contexto en el cual estamos hoy día, porque Manuel, además de ser académico, desde sus inicios ha participado en política, desde su condición estudiantil, fue dirigente estudiantil, luego posteriormente como académico participó en el sindicato y en las diferentes organizaciones y representaciones de los estudiantes de posgrado, y siempre se ha caracterizado por tener un liderazgo político dentro de la comunidad académica, así que creo que es muy simbólica su llegada también en ese contexto. Bueno. En la ética de Benito Spinoza se sostiene que existen 3 componentes básicos que componen la estructura afectiva: el deseo, la tristeza y la alegría. Lejos de pecados o vicios, para Spinoza, las pasiones son constitutivas de la vida y en función de ellas, cada ser humano debe buscar sus propias y particulares virtudes. No obstante, insiste Spinoza, existen pasiones tristes y pasiones alegres. Y en efecto, mientras las pasiones tristes en su generalidad disminuyen nuestra capacidad de acción, abriendo desencuentros y desafecciones que esencialmente separan a personas y objetos, las pasiones alegres inversamente estimulan los encuentros, aumentan nuestra potencia, dice Spinoza, puesto que sustancialmente nos invitan al movimiento creativo, al territorio movedizo y ensayístico del porqué de nuestras posibilidades. Arranco con estas apasionadas advertencias spinocianas para introducir la obra y la subjetividad de nuestro admirado y querido colega geógrafo Manuel Fernández. No solo porque considero que su geografía está marcada profundamente por un apasionado encuentro de tradiciones y perspectivas generalmente inconexas, sino porque a mi manera de ver, una virtud fundamental del profesor Fernández es su alegría, esa permanente y necesaria mediación de vida y pensamiento que es reír y desplegar alegría cotidiana. Reír juntos y en colectivo, pero sobre todo reír para abrir espacios de complicidad y compromiso, en su caso, con las ideas y el pensamiento geográfico. Una tarea que Manuel Fernández viene desarrollando desde hace más de 2 décadas en diferentes universidades de Brasil y otras coordenadas del mundo. Antes de la era del frío cálculo instrumental, la geografía era un acto, decía Éric Dardel. O sea, era la expresión genuina del desplazamiento y la búsqueda por reconocer desconocidos territorios, en donde furtivamente los geógrafos y las geógrafas se volvían poetas y poetisas de los signos de la tierra. La crítica dardeliana apunta a la desconexión del pensamiento geográfico moderno con la existencia y particularmente la importancia estética a la hora de situar cualquier tipo de conocimiento geográfico, sobre todo aquel abierto a nuestra conciencia histórica, o bien el sentido de nuestra geograficidad, concepto clave en la obra dardeliana. La acción poética, insistía Dardel, agiliza la comprensión, pues sintetiza de la descripción una comunicación más interna.
Cito: «Cuando la escritura se vuelve más literaria, pierde claridad, empero gana en intensidad expresiva, debido al extremo cimiento de la existencia», dice Dardel. ¿Será que Éric Dardel haya influenciado autoritariamente las decisiones políticas y académicas de Manuel Fernández? No lo sabemos. Sin embargo, bajo la guía de Tesia Cavalcante, el estudiante Manuel Fernández elaboró una sugestiva tesis que tituló «Uso de la poesía en la enseñanza de la geografía». Eran los inicios del 90 y nuestro entusiasta colega Manuel accedía al grado de bachiller, título que le permitía dar aula y enseñar geografía en las escuelas primarias. Desde ese momento, en efecto, Manuel Fernández ha ido explorando un rico diálogo con las artes plásticas, la literatura y los problemas teóricos que transita la geografía y la formación territorial del capital. Esta preocupación por concebir literariamente a la propia geografía es sin duda una de sus principales empresas epistemológicas y tal vez es una buena guía para entender 11 ensayos y una tesis, su último título, obra defendida en la Universidad de Sao Paulo, lugar donde se desempeña como académico del Departamento de Geografía desde el año 2007 y donde estos últimos años ha venido criticando los vertiginosos procesos de publicaciones internacionales transformados hoy en negocios altamente lucrativos y reproductores que, según Fernández, cito, defienden parámetros eurocéntricos y anglófonos de legitimación. De términos de teorías, de métodos, problemas y temas de investigación en una perspectiva de colonización de los saberes. Cierro la cita. Desde 1994, Manuel Fernández ha impartido cuantiosas aulas, conferencias y seminarios en diferentes espacios de enseñanza pública, de periferias y centros de Brasil. A lo largo de su carrera ha manifestado públicamente una imperiosa necesidad de apropiarse del proceso creativo y libertario de la enseñanza. Prueba de ello son sus múltiples contribuciones en el campo de la educación geográfica, destacándose su participación en la Comisión de Enseñanza de la Geografía en la Universidad de Sao Paulo, periodo 2007-2012, y también por su ya laureado artículo, El oficio, la oficina y la profesión, el lugar social del profesor, un extraordinario ensayo donde, tal método dardeliano, Fernández explica los motivos, responsabilidades y las posibilidades que implica ser profesores y profesoras hasta el fin de nuestras existencias. En el año 2003 publicó también Aula de Geografía y algunas crónicas, teniendo que ser reimpreso el año 2008 producto de la excelente recepción de lectores y lectoras. Se trata de una colección de crónicas circunscritas a diferentes microcontextos, siempre abiertos a nuevos descubrimientos y locaciones que pueden darnos un placer geográfico. Cito: «El enseñar», dice Fernández, «debe ser un acto de amor, una danza, un orgasmo múltiple, un gozo ensordecedor, una fiesta, un acto político, una manifestación de indignación contra las injusticias. Aquellos que no ven eso en una aula de clases, aquellos que jamás se erizaron con el descubrimiento de uno de sus alumnos, aquellos que jamás se enteraron en lo que es velarse por la noche las palabras del día siguiente, jamás sabrán, jamás sentirán el placer que la profesión de profesor puede proporcionar». Cierro la cita. Pasión, política y geografía. Tal vez son estas algunas de las secuencias y claves del arsenal narrativo que viene cultivando Manuel Fernández hace más de 2 décadas. Su formación de pregrado en geografía y su inmediata inserción en el mundo académico fue en la Universidad Federal do Ceará, allá por el nordeste brasileño. Aquí rápidamente se vinculó a los currículum universitarios de la geografía nordestina, destacándose en diversos concursos para dar aulas de pensamiento geográfico e historia de la geografía brasilera. Esta temprana tarea docente aceleró su llegada y posterior permanencia en la Universidad de Sao Paulo, donde realizó su magíster y doctorado en geografía humana
bajo la rigurosa guía del destacado profesor Antonio Carlos Robert Moraes, o Tonico, como cariñosamente lo llamaban sus colegas y alumnos, uno de los mayores teóricos de la geografía brasilera de las últimas décadas. Es interesante a su vez destacar la entrada al magíster de Fernández a la Universidad de Sao Paulo en 1992, un año glorioso para la geografía brasileña, pues con Milton Santos a la cabeza, desde el Departamento de Geografía de la FEFELECH, se realizó el célebre congreso Un Novo Mapa do Mundo, que reunió a destacadísimos geógrafos y geógrafas de las más diversas áreas del planeta. Este clima de densidad intelectual y proyecto colectivo será una marca fundamental para comprender la dirección política de la obra de Manuel Fernández y su permanente preocupación por vincular la historia de la ciencia, la historia de la geografía y la geografía histórica del capitalismo. En su tesis de magíster y doctorado, Fernández analizó cómo la geografía de la segunda mitad del siglo XIX fue hecha fundamentalmente por no geógrafos y una agenda ingenieril militar que paulatinamente irá dando cuerpo al Estado territorial y la propia idea de nación brasilera. La síntesis de este trabajo será reflejada en su libro Planos para el Imperio, los planos de circulación del Segundo Reinado, 1869-1889, un bellísimo y heterodoxo trabajo que a su vez será continuado en su postdoctorado intitulado El Convenio Luso Brasileiro, de 1867, colecciones, mapas e instituciones, esta vez guiado por el destacado profesor João Carlos García en la Universidad de Porto entre los años 2012 y 2013. Manuel Fernández, a su vez, fue parte del equipo editorial que encabezó el primer número de la revista Terra Brasilis, fundada en el año 2005 y que posteriormente fue reeditada con una versión online en el 2012. Este último esfuerzo editorial fue resultado colectivo de la Red Brasilera de Historia de la Geografía y Geografía Histórica, creada en el año 2010. Es interesante destacar que hoy este es uno de los campos y grupos de trabajo más consolidados de la geografía brasileña y Terra Brasilis tal vez sea una de las pocas revistas académicas del mundo destinadas específicamente a la historia del pensamiento geográfico desde una perspectiva crítica. Actualmente, Fernández coordina el grupo Espacio Capital en la Universidad de Sao Paulo y es presidente de la Asociación Nacional de Posgraduación y Pesquisa en Geografía, ANAMPEGI. Sin duda, estamos frente de una de las principales referencias y renovaciones del pensamiento geográfico brasilero. Por ello, para el Núcleo de Estudio Espacio Capital, para el Departamento de Geografía de la Universidad Alberto Hurtado y para todos y todas quienes sienten la profunda convicción de superar este violento y deshumanizador capitalismo, su visita es un motivo de alegría y esperanza. Un motivo más para seguir pensando creativa y literariamente que la geografía no está acabada y tiene mucho que socializar y politizar. Muchas gracias. Muchas gracias a Rodolfo Queiroz y a las personas que estão aqui agora. Eu vou falar portunhol, está bem? Um esforço, vou falar vagarosamente, ¿sí? Bueno, eu queria agradecer a la invitação para tratar do tema da história da geografia em la geografia histórica do capitalismo. E eu vou apresentar de início uma coisa que é necessária junção entre as duas coisas, a soma entre a história da geografia e a geografia histórica, que têm sido trabalhadas de maneira separada. Essa é a tese fundamental. Não por acaso, muitos de nós tendemos a trabalhar com a história do pensamento geográfico, com uma história das ideias autonomizadas, como se porventura fora possível
tratar da geografia como um discurso autônomo, distante da vida e da realização efetiva das condições materiais da sociedade em que nós vivemos. E, por outro lado, a geografia histórica, muito generalmente, não fazia uma discussão acerca das epistemes, da própria geografia, que tinha, digamos, a sustentação para muitos dos processos de investigação que ela costumava realizar. Então, a tese é a inseparabilidade da história da geografia histórica do capitalismo. Isso se sustenta sobre uma outra coisa, que é, para mim, fundamental. É que não há uma história da geografia que pueda ser contada, hablada, narrada, como se fosse um contínuo linear, ¿sí? Desde a antiguidade, com marcos ocidentais, como se fosse uma mesma coisa. Para mim, a história da geografia moderna tende a ver com as modernizações que ha sofrido o capitalismo após os anos do século XVI. ¿Sí? Evidentemente, com as transformações também do sistema capitalista. Então, é como se, porventura, nós hablássemos com Mosh Poston acerca da questão do trabalho e da transhistoricidade do trabalho. Não pude pensar o trabalho no capitalismo como se ele fosse o mesmo ao longo da história da humanidade. Também não pude pensar a história da geografia como se fosse a mesma ao longo da história da humanidade. Então, a história da geografia no capitalismo não pode ser desvencilhada da história da própria construção material, territorial do capitalismo. ¿Sí? Então, minha charla tende a tratar de 3 temas que depois vou juntá-los, agregá-los. O primeiro tem a ver com este mapa, ¿sí? Do qual vou falar um pouquinho. Vocês conhecem bem esse mapa? Já o tinham visto outras vezes, não? Muito bem. Este mapa é um mapa de 1507. É um mapa de Martin Valsemille, que ha sido hecho em um ginásio que quedava em la fronteira entre o que seria depois Alemanha e França. ¿Sí? Este mapa é muito interessante porque traz, pelo menos, 3 novidades fundamentais. A primeira novidade, ele é um mapa impresso. Os mapas hechos antes, muitos dos mapas hechos antes, eram mapas manuscritos, hechos a la mano, ¿sí? Com muitas cópias, como se hacían os livros. Este mapa só é possível após 1440, quando temos a invenção da imprensa. Claro, hasta que se estabeleça uma condição tal que a imprensa se torne algo utilizável largamente, ¿sí? Utilizável por muita gente. Essa é a primeira condição. Então, esse é um mapa impresso, com 1000 cópias. ¿Sí? A segunda questão fundamental. Este é o primeiro mapa impresso, pelo que se habla, que nos apresenta o que se chama a quarta parte do mundo, que é o que nós conhecemos como América. Por que a quarta parte do mundo? A quarta parte do mundo, porque hasta princípios do século XVI, ¿sí? Nós conhecíamos o mundo por el discurso medieval de que havia apenas 3 partes: Ásia, África e Europa, com uma perspectiva que era absolutamente religiosa, da terra plana, ¿sí? De uma perfeição triádica, Pai, Filho e Espírito Santo, ¿sí? E com uma formulação de cosmovisão que era plenamente da Igreja Católica. O surgimento da quarta parte, em la obra de Martin Valsemille,
tem a ver com as viagens que foram hechas por Américo Vespúcio. 4 viagens. 2 viagens com dinheiro da coroa portuguesa e Dom Manuel, e 2 viagens que foram hechas com os recursos de Dom Fernando de Aragão e Castela de Reino de la Espanha. Bueno, foram escritas 4 cartas por Américo Vespúcio. E essas 4 cartas foram negociadas, foram compradas em Veneza. Se as pessoas que cá estão recuerdam de la discussão hecha por Fernand Braudel, de la longa duração, e que nos habla que nós temos efetivamente o câmbio de la cidade-estados, primeiro Veneza, depois de Veneza, Amsterdã, depois de Amsterdã, Londres, e agora seria Nova York. Com uma perspectiva de também cambiar agora para ser Pequim. É um trabalho, digamos assim, que depois foi acompanhado por uma outra pessoa, como um intelectual da estatura de Giovanni Arrighi, que nos habla dessas transformações, desses câmbios que aconteceram desde Veneza. Bueno, Veneza era o centro desse mundo por onde todas as cartas entravam e saíam, como disse o próprio Fernando Braudel. Muito bem, as cartas foram adquiridas, sim, e a partir das descrições das cartas foi construído o mapa, sim, da 4ª parte. Por isso que o nome América foi dada em realidade por este mapa, que é o mapa que ha sido construído por Martin Waldseemüller. A terceira questão importante: este mapa quedou desaparecido por muito tempo, sim? Hasta que uma cópia deste mapa foi encontrada em Alemanha e negociada em princípio dos anos 1990 por 10 milhões de dólares. Este mapa foi adquirido pela Biblioteca do Senado de Washington, nos Estados Unidos, e aparece lá como sendo a expressão do nascimento da América. No caso da América, leia-se Estados Unidos, certo? A época foi digamos, o documento que teve o pagamento mais alto, sim, o preço mais elevado, já realizado até então. Bom, por que essas coisas são necessárias que se diga? A imprensa mudou radicalmente o processo de construção de imagens do mundo. Sim? Há um livro onde esse mapa está, que é o livro de John Broughton, A História do Mundo em 12 Mapas. Sim? Em que ele conta como, a partir de 12 mapas, é possível reconstituir a história do mundo, pensando nas representações que se ha hecho desse mesmo mundo. Muito bem. Por que é importante retomarmos a história de que, para os ojos europeus, a América, ou a 4ª parte, só nos aparece a partir de 1507, ou a partir do século XVI. Hasta então, sim, não era possível imaginar, digamos assim, para os europeus, a existência desse mundo. Isso não quer dizer que depois da publicação do mapa de Martin Waldseemüller, não tenha se continuado a publicar mapas teós, os mapas em apenas 3 partes, como já tenho falado para vocês. Mas o fato é que é como se, a partir dessa perspectiva, a história da geografia, sim, só pudera ser contada a partir da Europa. Não só a história da geografia, toda a história da ciência tinha que ser contada a partir apenas da Europa. E por muito tempo, todas as historiografias da geografia que nós outros hablávamos em nossas classes em América Latina, tinham que falar de Humboldt, de Ritter, dos padres fundadores, depois de Ratzel, de Vidal de la Blache, como se porventura
não houvesse uma história a ser contada a partir de Latinoamérica. Como se, porventura, nós não tivéssemos direito de entrar no mapa da epistemologia, de contar uma história que começava antes do mapa de Martin Waldseemüller, ou que começava antes do século XVI, ou que empeçava por ter que ser contada a partir do processo de explotação que nós outros havemos sofrido. ¿Sí? Então, nós outros, por muito tempo, trabalhamos com perspectivas historiográficas em campo das ciências, com figuras como Merton ou muito conhecido que é Thomas Kuhn e a estrutura das revoluções científicas. Primeiro, se tratava de não fazer uma história das ciências sociais ou humanas, somente das ciências duras, da física, da química, da biologia. E depois, quando se tratava de fazer uma história das disciplinas científicas sociais, então, na realidade, não se tratava de discutir o que acontecia na América Latina. Há um câmbio nisso com um texto publicado por George Barsala em 1967, que trata do modelo difusionista da história da ciência. Barsala parte de uma pergunta que é a pergunta fundamental de sua elaboração. Esse texto, publicado na Science, faz a seguinte pergunta: como a ciência europeia se difundiu por el mundo inteiro? Sim? Como modelo de ciência. O único modelo possível de realização das formas de fazer ciência. Sim? Este que é um texto clássico da história da ciência, nos propõe uma coisa que é, pela primeira vez, dizer que houve, ainda que nesta perspectiva, uma história da ciência que poderia ser contada a partir de los países de Latinoamérica, de los países de África, de los países, digamos, da periferia. Sim? Por outro lado, nos colocava na questão que era central, que a única forma de contar a história da ciência, ou de fazer ciência, era aquela que se havia feito na Europa. Não havia outra. Se quiséssemos fazer ciência, teríamos que fazer ciência nos moldes europeus. Se quiséssemos fazer história, geografia, sociologia, teríamos que fazer a partir dos moldes que os outros faziam. Muito bem. A resposta a isto aparece depois com alguns estudiosos como Bruno Latour e David Bloch, que fundam um programa muito interessante chamado Programa Fuerte de la Ciencia, Strong Program Science, que vai propor que a história da ciência tem que trabalhar não somente com os acertos, mas também com os erros da ciência. E mais, que a ciência tem que levar em consideração não apenas o trabalho efetivado por los cientistas, por los investigadores, mas também que precisa trabalhar com tudo aquilo que tem a ver com os processos da humanidade, com os processos de fomento, com as institucionalidades, com a fundação das universidades, com as disputas sociais, com as opções políticas. Né? Então, é como se aquele vestal puro da ciência caísse por la terra. E nós outros estabelecêssemos, então, uma perspectiva de pensar a ciência como um processo social muito mais amplo e muito mais complexo. Em América Latina, há dois nomes que são fundamentais e uma revista chamada Revista Quipu, fundada em la Ciudad de México, por duas pessoas muito interessantes, que são José Saldanha e Antônio Lafuente. ¿Sí? Eles propõem, a partir de uma crítica ao modelo bassaliano, a partir de uma crítica também a determinadas perspectivas propostas pelo próprio Bruno Latour e David Bloch, de que o problema que nós outros teníamos era que havia uma interdição historiográfica para o caso da América Latina em particular e, efetivamente, dos países da periferia como um todo. Isso ha aberto uma ventanilha muito interessante para que surgissem várias pesquisas que dissessem que, muito antes de uma história da geografia contada a partir da Europa, era possível contar a história da ciência que havia acontecido em muitos lugares do mundo de uma maneira diferente
daquela que havia sido fundada em la Europa. Então, se inverte a pergunta de Basala. Ao invés de perguntar, como Basala ha perguntado, como a ciência europeia se difundiu pelo mundo, a pergunta era, como a ciência europeia tornou-se a ciência mundo. Muito bem. Vou falar novamente. Ao invés de perguntar como a ciência europeia havia se difundido, se espalhado por el mundo, ¿sí? A pergunta cambiava e passava a ser a seguinte: como esta ciência europeia havia se tornado a ciência mundo? Por arriba das outras ciências, borrando as outras ciências, borrando as outras epistemes, borrando as outras perspectivas de leitura possível da ciência. Então, apareceram muitos estudos de matemáticas hechas em século XIV, XV, XVI, de las químicas em vários países do mundo, em processo de constituição, ou epistemologias indígenas, ou epistemologias de povos originários, que tinham uma possibilidade de também vir a tornar-se ciência. ¿Sí? A astronomia de los mexicas, ou as formas de pensar em engenharia e tecnologia dos maias, ou de povos australianos, como muito bem levantam figuras como Chambers. Então, o câmbio é este. Não é como se difunde a ciência da Europa, é como ela se torna a ciência, por borrar e por apagar e por se sobrepor a outras formas do pensamento e de fazer ciência também. Isso abre uma possibilidade de, então, construirmos uma história da ciência e, portanto, da geografia, que agora leva em consideração os processos de dominação e, dentre os processos de dominação cognitiva e epistemológica. É desse primeiro câmbio que eu gostaria de falar. Então, ao invés de fazer uma história da geografia, a partir da história da geografia europeia, nós cambiamos por fazer uma história da geografia que compreende a circulação das ideias, compreende os influxos desses processos, como a ciência como sendo um processo universal a partir de los lugares, e respondendo às problemáticas de los lugares, fundamentalmente, e os processos de apropriação da ciência em todos os lugares, e como isso se dava do ponto de vista da política científica mais general. Está bem? Está claro? Tranquilo? Muito bem. Essa é a primeira tentativa de câmbio para pensar a história do pensamento geográfico e, portanto, da história da geografia. A segunda questão tem a ver com a mudança da perspectiva de trabalhar aislada a história da geografia em relação à geografia histórica do capitalismo. Então, tentamos empezar um trabalho que não dissocia uma coisa da outra e que tenta entender, por exemplo, as sociedades geográficas em el mundo, em século XIX. Qual era o papel das sociedades geográficas? A Sociedade Geográfica de Paris, de 1821, ou a Sociedade Geográfica de Londres, de 1828, ou a Sociedade Geográfica de México, ou o IHGB em Brasil. Bueno, as sociedades geográficas tentaram fazer processos que foram processos de recolecção de muitos materiais existentes no mundo em um momento histórico que é um momento de colonização, sim, realizado por a Europa fundamentalmente e que está na base da formação do sistema mundo a fins de séculos XIX. Então, para pensar as sociedades geográficas, temos que pensar os empreendimentos que ha sido hecho por los capitalistas, los aventureiros, as empresas no sentido de, por exemplo, nós sabermos quais eram as condições minerais, quais eram as riquezas existentes em los territórios e, portanto, as viagens de exploração ter um papel decisivo para tentarmos compreender o que acontecia no processo de formação do capitalismo. Sim? Para isso, é necessário todo
uma série de fenômenos que tem a ver com o discurso geográfico, que dá sustentação ao processo de exploração. É preciso tentar perceber os instrumentos que são generados para isso, o processo de profissionalização da geografia, a relação da geografia com a conformação dos processos do Estado e do território, e, portanto, a geografia deixa de ser muito menos apenas uma forma de pensar e muito mais uma prática dentro dos processos de realização dos avanços da lógica do capital por o mundo inteiro. Sim? Outro exemplo possível é pensar as exposições universais, como nós outros podemos imaginá-las. As exposições universais são como miniaturizações do mundo. O mundo mais pequeno para ser vendido grandemente em las exposições, como se fossem grandes festas del capital. Então, é possível compreender como os países eram apresentados a partir de um discurso, que era um discurso geográfico, que possibilita compreender como a geografia está muito ligado à lógica de representações do capital. Há um estudo, por exemplo, sobre a exposição de Chicago, que ocorreu em fins do século XIX, sim? Aonde é possível perceber como países como Brasil, Colômbia, Argentina, aparecem como se vitrinados, como se fosse uma espécie de loja, como se pode dizer, um mercado de los países, como se você pudesse vender os territórios em miniatura. Sim? Então se disse, em Brasil nós temos estas riquezas minerais. Em Colômbia nós temos essas outras riquezas minerais. E estamos aqui para vender o território para os senhores capitalistas, que podem agora efetivamente disponer dessas coisas a partir de uma perspectiva que é a perspectiva de acumulação de capital por o mundo inteiro. Então, o discurso geográfico hecho nesses eventos, sim? Vou dar um terceiro exemplo que para mim é muito importante e que temos que estudar hoje, que tem a ver com a história das disciplinas escolares, lá onde a geografia também está, que é, por exemplo, estudar como se pensou a geografia durante as ditaduras militares que é ocorrido em América Latina, por exemplo. Ou seja, como a geografia, tanto as geografias escolares, que apareciam nos livros didáticos, nos livros utilizados na escola, como também as instituições que foram conformadas para reprimir a população ou para pensar numa lógica, que era uma lógica que, de certa forma, tinha a ver com as constituições nacionais. Se nós pensarmos aqui lógicas de planejamento ou a aplicação de los modelos matemáticos para a geografia em los anos 60, 70 e 80. No caso do Brasil, muito particularmente, ha sido fundado, criado um instituto que é de 1937, mas que em los anos da ditadura foi fundamental ao processo de planeamento para a exploração, por exemplo, de petróleo, de jazidas minerais, ou de controle da população, de planeamento urbano, que foi o Instituto Brasileiro de Estatística e de Geografia, o famoso IBGE, Geográfica e Estatística, IBGE. Então, a proposição fundamental é imaginar que as transformações de capitalismo necessitam de um discurso geográfico que lhe dê sustentação, seja para a formação das comunidades imaginadas, seja para a criação de repositórios para as mercâncias, seja para, efetivamente, construir identidades a partir dos discursos escolares, e que, portanto, não é possível pensar como esses discursos seriam generados apartados das condições sociais e do próprio processo de desenvolvimento do capitalismo. Sim, essa é, portanto, a tese fundamental que eu defendo e que trago hoje para poder apresentar-lhes, e estou aberto às perguntas que queiram fazer. Muitas graças. São muitas questões, eu vou tentar responder um pouco em conjunto, sim?
Bueno, desde os estudos de subalternos, ¿sí? Com pessoas muito importantes, a começar por Eduardo Said, ¿sí? Temos uma questão que é o que é Oriente e o que é Ocidente, ¿no? Então, o Oriente, para Eduardo Said, é uma criação do Ocidente, ¿sí? Uma criação muito bem urdida, ¿sí? Que tem por prerrogativa fundamental demonstrar o Oriente como exótico, como algo que tinha que ser dominado, como algo que tinha que ser civilizado. E, por outro lado, a invenção do Ocidente era uma invenção da Europa, que, na realidade, se nós fazemos uma encuesta para saber com nós europeus que é a Europa, há muitas Europas diferentes para todos eles. Essa é a primeira questão que queria levantar. Então, as formas como a geografia ha dividido o mundo são muito perversas desde a emergência do capitalismo ao longo do curso do século XVI, como a longa duração que fala Fernand Braudel. Essa é a primeira coisa, ou seja, como nós representamos e vemos o mundo. Representar e ver o mundo é uma construção dessa geografia que cria os discursos de países pobres ou dos países do terceiro mundo, ou dos países subdesenvolvidos, ou de países que são países do sul. Então, há também a construção de uma cartografia, que são cartografias do poder, e cartografias que, de certa maneira, subjugam muitas populações de maneira diferenciada. É importante perceber como os processos de explotação da América Latina colocam a América Latina, põem a América Latina num determinado lugar. Então, a pergunta que me faz, Igor, é qual é o lugar da América Latina na geopolítica que nós temos no momento atual? ¿Sí? Os processos de precarização do trabalho, ¿sí? Os processos de uberização, os processos de call center em mundo inteiro acontecem em América Latina, em Índia, em China, e também em França e em outros lugares, de maneiras distintas, mas temos um processo que é um processo universal. A universalidade do processo de realização do capital é a mesma coisa em todos os lugares do mundo, com o fato de que há uma diferença, as singularidades das formações sociais desses outros lugares. Então, para falar de América Latina, há uma coisa que é muito fundamental, que é compreender a formação da América Latina no próprio processo de conformação do capitalismo em el mundo. ¿Sí? É por isso que a potência da história da geografia, a potência da história da formação territorial, das formações sociais, das formações nacionais, ¿sí? Em mundo inteiro, e em particular em América Latina, tem um papel fundamental para que nós outros possamos oferecer contestações a estas situações em que nós estamos. Eu hablo do caso do Brasil. Pensemos que na América do Sul, ¿sí? Havia um processo de colonização que era espanhol e um processo de colonização que era português. ¿Está bem? Os territórios coloniais espanhóis sofreram um processo de cisão. Os vice-reinados se transformaram em o que era Gran Colômbia, virou um monte de outros países. Certo? Temos uma série de outros territórios que há surgido daí. E também um fenômeno fundamental do ponto de vista da política, que é a realização da república. ¿Sí? Os processos de independência de los países da América do Sul. Que ha ocorrido com o Brasil? Brasil ha permanecido como sendo, ¿sí? Um país que não foi dividido, ¿sí? E, mais que isso, que manteve a monarquia por muito tempo, por um largo período de tempo, ¿sí? Por quase todo o século XIX.
¿Por qué? ¿Por qué razón? La explicación es que somente en Brasil la esclavitud permaneció hasta el fin del siglo XIX y era fundamental la manutención de la propiedad de la tierra con la propiedad de los esclavos. Daí la unidad territorial de Brasil ser explicada en parte por essas questões. Ahora, la formación de los estados nacionales en muchos lugares del mundo, también en Europa, ¿sí? Mas en Latinoamérica de manera particular, tem a ver com o assassinato de los povos originales, tem a ver com a epistemização de los saberes locales, tem a ver com a destruição de las formas de apropriação de la natureza, tem a ver com as formas de apropriação de la riqueza existente nesses lugares. Essa é uma questão fundamental. Se nós pegarmos, por exemplo, a filosofia del bem viver, ¿sí? Há que se diga uma coisa que é fundamental. Por exemplo, com relação a petróleo. Lo dizem, o melhor petróleo é aquele que não sale debaixo da terra. Esse é o melhor petróleo. Por quê? Porque a lógica do automóvel, ¿sí? Como diz muito bem Robert Kurz, a lógica efetiva de uma construção do imaginário do automóvel, ¿sí? Que consumiu uma quantidade fenomenal, certo? De recursos, poluiu o mundo, matou mais pessoas que 2 guerras mundiais juntas, ¿sí? A lógica da indústria automobilística de larga escala é uma concepção do mundo, é uma forma de pensar o mundo. E o grande problema epistêmico que nós temos e cognitivo é que é como se nós não pudéssemos pensar o mundo de outro modo que não o modo como ele está construído. Como se não houvera salida. Essa é uma questão fundamental. Então, a história da geografia para tratar da formação geográfica de los países de Latinoamérica em el mundo com as singularidades que os processos de barbárie implicaram para nós outros, ¿sí? E aí lembro Walter Benjamin que diz: todo documento é um documento de barbárie. Por quê? Os documentos que restam, os documentos que são guardados nas bibliotecas ou em los arquivos, generalmente são os documentos dos vencedores, do próprio processo de assimetria que se ha realizado. Por isso, para mim, há uma questão que é central, é que o território é documento. Então, trabalho com a ideia de que nós temos uma espécie de território-documento, que habla dos processos de constituição de la barbárie que nós todos devemos sofrer, e que possibilita que nós pensemos uma outra forma de integrarmos o mundo, que não a partir das diferenças em que havemos sido submetidos. Então, a lógica da América Latina, que é a periferia da periferia da periferia, ¿sí? É pensar como essa constituição implicou num lugar determinado nesse mundo desenvolvido pelo capitalismo. ¿Sí? Logo, não há uma resposta específica para as problemáticas que o ha levantado, pensando o devenir, pensando no futuro. Né? Mas é necessário e é fundamental que nós pensemos, digamos assim, não a partir somente da América Latina, mas da América Latina na relação com o mundo como um todo. Esse é um problema fundamental que eu comparto contigo. ¿Sí? E, portanto, há uma pressão muito grande de los países do sul, como diz Immanuel Wallenstein, sobre os países do norte, como, por exemplo, a mobilidade do trabalho. A mobilidade do trabalho. Se por acaso hoje nós temos, digamos assim, questões que são questões candentes em los Estados Unidos, em países da Europa, é a questão da mobilidade do trabalho. ¿Sí? Há uma película muito interessante que o nome é Um Dia Sem los Mexicanos. Já a visto ou não? Então, a película empieza com los estadunidenses hablando que o problema de los Estados Unidos são os americanos. Os americanos são culpados de tudo. Então,
Em la mañana seguinte, não há mais mexicanos. Então, não há mais quem limpe a casa, não há mais quem corte a grama, não há mais quem cuide das crianças, e os Estados Unidos viram um caos completo. O que era a culpa, efetivamente aparece como sendo, hoje, algo que é fundamental ao funcionamento da sociedade latino-americana, que é a explotação de los trabalhadores que têm que cruzar a fronteira. ¿Sí? E a mobilidade de trabalho é também a mobilidade del capital. É importante que nós pensemos isso. Não se mobiliza capital se não se mobiliza trabalho. ¿Sí? Bueno, digo essas coisas para dizer o seguinte: a história do capitalismo é, por outro lado, a história da barbárie. Não é outra história. ¿Sí? Perdão, já vou contestá-lo um pouquinho. A contestação parte de uma coisa que é: concordo com o senhor que nós não devemos partir de simplificações. O outro e eu, aquilo ou isto. Estou de acordo. ¿Sí? Não é somente pensar a ditadura e a democracia, ou pensar o capitalismo e o socialismo. Se trata de algo muito mais complexo. E o caso da União Soviética tem um autor, que já ha citado aqui, que é Robert Kurz, que ha escrito um livro, em final do século XX, ¿sí? Para tratar do que fora a debacle, a queda da União Soviética. E a primeira fase do livro, que é o colapso da modernização, em que ele diz: o fim do socialismo real é o começo do fim do capitalismo. A crise do leste, a crise da União Soviética, não é uma crise do socialismo, é uma crise do capitalismo. Porque para Robert Kurz, o processo de realização do dito socialismo real teria acompanhado a lógica de modernização capitalista nesses outros países. E, portanto, aí estaria a base da crise. Há muitos estudiosos que colocam uma questão que é fundamental. A democracia pensada, por exemplo, como a democracia de los gregos, a democracia pensada como a democracia de outros povos, sempre foi um processo de vasta dominação. A democracia como uma espécie de ditadura. A democracia que, de certa maneira, cria uma ideia de que nós outros todos podemos fazer as coisas e, na realidade, não o podemos fazer. Que é a base da crise de Chile e de muitos outros lugares, é exatamente o conjunto da Carta Magna da Constituição, que diz, efetivamente, aquilo que são as regras da ordenação, da explotação de los trabalhadores, não só em Chile, como em outros vários lugares do mundo, e não somente na América Latina. O problema da Constituição é que ela é, segundo Kant, ¿sí? A base da realização da própria propriedade e a regulação de todas as formas sociais existentes entre nós outros. Essa é a questão, para mim, fundamental. Quem diz isso não é Marx, quem diz isso é Kant. Há um texto de Kant, muito pequenito, ¿sí? Que é resposta à pergunta, que é, certo? Que é o iluminismo, que é o esclarecimento. Um texto pequenito, ¿sí? Em que ele diz que, de certa maneira, não é mais Deus, em que nós outros temos que ter a regulação do cotidiano, porque se nós pensemos em um outro autor chamado Agamben diz, como era o processo de regulação do cotidiano durante o período medieval? Havia 200 atividades cotidianas reguladas por uma questão de fé. ¿Sí? Se levanto de la cama, boto o pé direito no chão. Depois, tenho que fazer uma certa oração. Depois, tenho ou seja, 200 normas que eram estabelecidas por uma fé num ser superior. ¿Sí? Depois, esse ser superior já não é mais Deus. Esse Deus é o Estado, mas não é qualquer Estado. É o Estado
que representa a propriedade privada e que vai estabelecer um conjunto de regras cotidianas, um conjunto de formas de ser a vida cotidiana que nos impõem, certo? Limites muito claros de respeito à propriedade privada, quando em efetivo a propriedade privada representa um saque à população como um todo, porque nós outros não somos capazes de ter democracia enquanto houver a existência da propriedade privada que não possibilita aos trabalhadores que acessem sua riqueza. Essa é a questão fundamental. E isso está em Kant. E, de certa maneira, isso tem uma fundamentação muito clara na substituição de Deus pelo Estado, numa outra figura que é central, que se chama Hegel. Ok? Então, o debate não está necessariamente em Marx. E, logo, o debate sobre a democracia não pode ser colocado como em oposição à ditadura ou ao autoritarismo. A democracia é autoritária, ela mesma, em la lógica da propriedade privada na sociedade em que nós outros temos vivido. E, portanto, a ordenação da barbárie parte de um acordo, muitas vezes, em que nós achamos que estamos a fazer as coisas de maneira livre e não estamos a fazer. E a questão central é, os capitalistas não vão entregar um centavo do dinheiro que eles explotam de los trabalhadores. Não vão dizer para a polícia que ela tem agora que tratar as pessoas com flores nas calles. Muito pelo contrário, vão usar o aparato da violência legítima do Estado, como já dizia Weber, para efetivamente realizar a lógica da propriedade privada. Essa é uma questão. Então, como pensamos novas epistemes, novas formas de elaborar o mundo, de contar e narrar as histórias nos processos efetivos de constituição do mundo, do mundo como ele se constituiu, para que nós possamos pensar um mundo diferente. Sim? Essa é, creio que, a questão fundamental. E todas as vezes que as ditaduras se instalam, todas as vezes que os regimes autoritários se instalam, certo? Incluo nas relações cotidianas, há um problema que é o apagamento das artes, da estética, da poesia, das formas, que são as formas eróticas de realização do humano. Não é? A ditadura não é erótica, ela não pode ser. O erotismo, a capacidade de criação das pessoas, tem a ver com que eu ha visto nas calles, com poemas, com pinturas, com murales, em Chile, em Santiago. Por quê? A criação é revolucionária, sempre. Enquanto que as outras formas de subordinação tendem a matar, inclusive, os sonhos das pessoas. Há um texto muito bonito de um autor de Brasil, infelizmente já morreu, conhecido como Antônio Cândido, que o texto diz: El direito a la literatura. E ele diz: la literatura não é a literatura erudita, a literatura, por exemplo, de pessoas ilustres. A literatura é aquela que se realiza na charla de las pessoas em las calles, na poesia que nós temos em las províncias, nos menores lugares, nos locais mais distantes. Sim? Então, a geografia tem o papel, muitas vezes, de poner essa potência erótica de transformação do mundo, que eu acho que é mais do que necessária. Não sei se ele respondeu à questão.